Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos, alguns amigos e amigas, porque nós estamos conversando sobre a iniciativa chamada Casa da Democracia, que é uma iniciativa de construir ambientes favoráveis à aprendizagem democrática. E as justificativas todas, eu não vou falar aqui, porque já são conhecidas de muita gente, que é aumentar o número de anticorpos, vamos dizer assim, contra as iniciativas autocráticas que estão em curso no Brasil e no mundo nesse período, nessa quadra que nós estamos vivendo. Então, nós temos aqui 8 itinerários que as pessoas podem percorrer para, vamos dizer assim, aprender democracia. Não é? Não se aprende democracia só lendo, estudando. Não é? Existe essa componente que é importante. Se aprende democracia também vivendo a democracia. Mas esses 8 itinerários, nós estamos agora aqui conversando entre nós, eles vão ter que ser programados. Nós já sabemos o que cada um deles é, mas não programamos ainda, quer dizer, em etapas, mal falando em aulas. Então, o primeiro itinerário é você aprender a reconhecer padrões autocráticos. E reconhecer padrões autocráticos, uma maneira é lendo, examinando, estudando as distopias. Tipo a distopia do Jerome K. Jerome, que é de 1891, a Nova Utopia, o Nós, do Zamiatin, que é de 21, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, o Zero e o Infinito, do Kessler, né, que é de 41, a Revolução dos Bichos e o 1984, do Orwell, o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, o Senhor das Moscas, do Golding, Um Dia na Vida, do Ivan Denisovich, que não é bem uma distopia, mas é uma distopia materializada como uma coisa que aconteceu mesmo, que é do Alexander Solzhenitsyn, que é de 62, o Duna, do Frank Herbert, agora o Conto da Aia, que é um negócio... Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses textos, colocar em HTML, colocar embaixo de cada trecho significativo uma série de questões provocativas para o debate, né? E as pessoas vão lendo esses textos assim, dá um trabalho danado fazer isso, e outras distopias nós vamos acrescentar aqui também. Então o Fernando Ferrari ficou encarregado dessa parte, não é, Fernando? Beleza. Fala aí, Fernando. E aí, eu acho bastante importante, até porque o fato da gente poder reconhecer os padrões autocráticos permite que a gente, na vida diária, possa adotar a democracia como um modo de vida. Então, poder identificar e, de uma certa forma, não vou dizer assim combater, mas uma vez reconhecendo, é fácil até adotar vamos dizer assim, uma postura diante deles e assim também aprender a democracia. Legal, então tá bom. O segundo itinerário é feito assim: perguntas usuais que questionam a democracia. De que tipo? De que adianta ter democracia se o povo passa fome? Uhum. Que é uma pergunta cretina, mas é muito usada, né? Se o povo passa fome, então não adianta, a democracia não está servindo para nada. Como é que você responde uma objeção desse tipo? Ou então uma objeção do tipo assim: um líder identificado com o povo não pode fazer mais pelo povo do que instituições cheias de políticos corruptos, controlados, financiados pelas elites, não é? Então, essa objeção também é frequente. E ela é como se estivesse programada na cabeça das pessoas, porque só muda o sotaque, né? Um cara faz essa objeção lá no Rio Grande do Sul e faz lá na fronteira com a Venezuela. Então, as pessoas... porque a cultura dominante não é democrática, a cultura predominante ainda é uma cultura autocrática. Então, as objeções é como se você tivesse reunido o pessoal todo numa sala e combinasse de noite que perguntas eles têm que fazer no outro dia de manhã. Entendeu? Porque está programado, é uma programação
não é uma coisa espontânea, uma pergunta espontânea, tanto que as pessoas fazem sempre as mesmas objeções, só mudam alguns termos e muda o sotaque, evidentemente. Então, como é que você responde questões desse tipo? Que são várias, a gente listou aí umas 30 questões principais. Então, perguntas existe mesmo democracia? Qual é o país que é totalmente democrático? Onde está a democracia perfeita? Onde está a democracia plena? Ora, não tem. Se o cara pergunta por democracia perfeita ou plena, é sinal de que ele não entendeu nada da democracia, né? Então, como é que você responde a essas objeções? Aí, isso é um outro itinerário. Perguntas e respostas e questionamentos. Esse itinerário, possivelmente eu vou me encarregar dele, porque já está pronto esse itinerário, né? Um outro itinerário é composto por leitura de textos teóricos fundamentais do que a gente poderia chamar de uma tradição democrática. O que é uma tradição democrática? Não existe a tradição. Nós construímos uma linha imaginária. E os primeiros caras, é uma coisa interessante que pouca gente sabe, você não tem nada, nenhum escrito democrático que tenha sobrevivido da época da primeira democracia na Grécia Clássica. Nenhum escrito. Tem fragmentos de alguns sofistas, mas você não tem nenhum escrito democrático. O primeiro escrito de teoria política que surge no mundo é um escrito autocrático, que é o escrito do pseudo-Xenofonte, chamado A Constituição de Atenas. Foi escrito antes dos livros de Platão, muito antes do Aristóteles, muito antes do Xenofonte, muito antes de todo mundo. Não se sabe quem é o pseudo-Xenofonte, mas esse primeiro escrito de democracia, de teoria política que surgiu, já era antidemocrático. Ele surgiu questionando a democracia, e o pseudo-Xenofonte dizendo, se você vai na Assembleia com algum dinheiro, suas demandas são atendidas. Quer dizer, o primeiro texto teórico era um texto que criticava a corrupção na democracia. É muito interessante. Bom, aí começa com esse negócio, aí vem com o Spinoza, né? Que foi talvez o primeiro que disse que o fim da política, primeiro entre os modernos, não é a ordem, é a liberdade, né? E depois, aí vai Rousseau, Jefferson, os federalistas, Tom Paine, né, na sua discussão sobre o significado da Revolução Francesa com Burke, né? Tocqueville, que é importante, Thoreau, John Stuart Mill, John Dewey, né? Karl Popper, Hannah Arendt, Lefort, Castoriadis, o C. Ralph Dahrendorf, Maturana, House, Amartya Sen, e aí tá. Então você pode construir, embora seja uma construção, uma linha de continuidade, diz aqui, esses aqui captaram genos da democracia. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Alguém tem que colocar esses textos de maneira compreensível, fácil de leitura, colocando as questões que questionam e que ligam uma coisa com outra, que de certa maneira nós estamos inventando uma tradição democrática porque ela não existe. Estamos inventando. Bom, e aí tem que ler também os autocratas, tem que ler pelo menos a República, o Político e as Leis do Platão, tem que ler o Xenofonte, tem que ler, em suma, o Aristóteles, a Constituição de Atenas do Aristóteles, a Política do Aristóteles. Então, bom, muito bem. Isso aqui nós estamos desenvolvendo um pouco, isso aqui dentro de um programa que já existe chamado Novos Pensadores, embora ele não é só sobre isso. E aí vamos ver quem vai se encarregar desse itinerário. Em parte ele já está pronto. Aí tem um quarto itinerário, que é a investigação da democracia como modo de vida, né? Se eu não me engano, o Rafael tinha pensado a respeito, né? Pensado a respeito. Agora o Rafael está difícil dele aparecer nesse vídeo, porque ele está atrás da câmera. Então, o Rafael está vindo agora. Está enquadrado o Rafael nessa câmera? O nosso cinegrafista amador, chamado Luiz de Campos, diz que sim. Vai lá, Rafael. Então, a ideia é de criar esses espaços que sejam cada vez mais espalhados pelo país, né, pelas cidades, para a gente poder trabalhar em cima da própria convivência, da ideia de convivência social, né, convivência democrática. E aproveitar toda essa dinâmica de encontros para permitir que novas configurações surjam, né?
de convivência e de inovação mesmo, né? E é isso, acho que basicamente a ideia, né, é aproveitar já o que já foi feito pelo Augusto de construção desses itinerários e colocar a mão na massa, né, de criar esses espaços de convivência que não sejam espaços fechados, né, e que sejam abertos e que permitam esse encontro, né, de pessoas que estão interessadas mesmo na construção de novos mundos, né? Sim, mas esse é o objetivo do que a gente está fazendo como um todo. Agora, como é que isso vira tema, programa de um dos itinerários? Essa é a questão. Nós vamos dar exemplos, por exemplo, de como é que você pode democratizar a escola, a universidade, a família, a igreja. Como é que a democracia como modo de vida, não apenas como modo de administração política do Estado, como é que a gente vai construir esse itinerário para levar as pessoas a ter essa visão que você colocou. Vamos dar exemplo de coisas que podem ser democratizadas fora da esfera política propriamente dita, não é? Na vida social, nas instituições e organizações da sociedade, não apenas naquelas do Estado. Aí vem um quinto itinerário, que eu estou correndo aqui, porque senão esse pequeno vídeo vai virar um grande vídeo, um longa-metragem. É composto por uma coleção de rankings sobre democracia e a comparação entre esses rankings. Aí quem está trabalhando nisso é o nosso amigo Renato Januzzi, Cecchetini. É isso? Cecchetini. Cecchetini. Bom, dentro desse itinerário, o que a gente está pensando primeiro, por que medir democracia? Tem muito dessa conversa de a democracia não existe, ou a democracia existe, a democracia é boa, é plena, é ruim, é meia boca, como a gente já ouviu, né? Então, como que a gente pode categorizar isso de um extremo ao outro? E como que a gente consegue fazer algumas análises para tentar entender o que está por trás da democracia? Quais são os marcadores que existem que mostram para a gente que uma localidade, um grupo de pessoas pode aumentar sua democracia ou diminuir sua democracia? Quando a gente olha isso no tempo também é interessante para perceber que eventos passados prejudicaram ou ajudaram a democracia. Qual é o impacto disso quando a gente pega no tempo? Por exemplo, as mudanças que tiveram com a queda do Muro de Berlim, com as mudanças que tiveram com o período de 64 da ditadura militar no Brasil. Quais são os índices que aparecem em gráficos que a gente pode fazer que mostram isso, né? Então, isso faz com que a gente tenha noção do que pode melhorar e o que pode piorar a democracia. Isso nos dá condição de analisar os momentos de hoje e falar, não, peraí, isso dá toda a indicação de que piora, isso dá toda a indicação de que melhora. Isso a gente começa a ter mais elementos para poder fazer, inclusive algumas associações com outros índices que não são democráticos. Então, qual é o impacto da democracia no IDH? Qual é o impacto do IDH na democracia? Ou do PIB? Muitas pessoas perguntam sobre isso, né? Então, se eu tiver mais democracia, eu vou ter mais PIB? Não sei. Ou PIB alguns per casos capita. sim, PIB per capita. Em alguns casos sim, em alguns casos não, mas está ligado, está correlacionado. Isso a gente consegue nesse itinerário 5. O maior PIB per capita do mundo, por exemplo, é o Catar, né? É o do Catar. Que é uma autocracia. Que é uma autocracia. E qual a relação, por exemplo, de corrupção, né? Isso. Correlação de corrupção, liberdade de imprensa. Você consegue fazer muitas associações entre isso e perceber que existem algumas correlações que não são óbvias, mas deveriam ser. Mas que pela interação com as outras pessoas e com outros padrões autocráticos, fazem com que a gente deixe a democracia como uma coisa secundária, quando na verdade Mas quais os indicadores que você está trabalhando de democracia, os rankings, os índices? Principalmente o VDEM, o da EU, da The Economist, o Freedom House, e a gente tem também o Pew Research, e tem mais um que eu não estou lembrando agora. Basicamente são esses mesmo. São cinco índices que a gente trabalha democracia, e aí os componentes da democracia dentro deles. E compara, pelo que eu estou entendendo,
esses índices de democracia, esses indicadores que geraram índices sistêmicos de democracia, com outros indicadores de qualidade de vida, econômicos, felicidade, de felicidade, de inovação social. Então, isso é um negócio que deveria ser óbvio, mas não é, né? Não é. Não é porque as pessoas não têm acesso. E esse cruzamento acaba sendo... as pessoas acham que mais democracia vai trazer mais inovação, ou mais inovação vai trazer mais democracia. Não necessariamente. Por exemplo, para pegar só o caso da inovação. Não necessariamente. Mas quais são as condições que levam a ter mais inovação? Talvez mais democracia. Quando a gente vê todos esses índices misturados, a gente consegue entender melhor como a democracia pode melhorar um grupo social, né? E melhorar a convivência social, social. Não as condições de vida estritamente sobrevivenciais. Isso. Bom, então, o que vai ser esse itinerário? O Renato vai preparar os gráficos, toda a comparação entre os gráficos, a gente vai monitorar os indicadores, talvez fazer um atlas da democracia que traduza. Em geral, tudo isso está em inglês, nem todo mundo tem acesso. Bom, um sexto itinerário é você estar acompanhando o debate atual da democracia. Tem que acompanhar o debate atual. Quem são os caras do debate? Por exemplo, o Larry Diamond, né, que inclusive é o consultor principal da Freedom House, que produz o relatório anual Freedom in the World. Freedom of the World. In the World. On the World? Como é que é? Bom, não importa. Liberdade no mundo. Aí você tem o Fukuyama, o Larry Diamond, o Horowitz, o Mark Platner, o Engelhardt, o Wetzel, o Roberto Stefan Foa e o Yasha Mounk, que recentemente estão publicando, o Takis Papa, o Paul Howe, o Galston, o Mark Lilla, o Ziblatt e o Levitsky, que publicaram recentemente um livro que deu uma certa repercussão, como as democracias morrem, o Timothy Snyder, que escreveu aqui Tirania, é um livreto, o Huntsman, que escreveu O Fim da Democracia, e outros autores que relacionam isso de um aspecto talvez mais sociológico, a estrutura da sociedade, o Castells. Bom, em suma, então as pessoas precisam ficar antenadas com o que está saindo, o debate atual, contemporâneo, mais contemporâneo, que sai no Journal of Democracy, isso, elas não podem ignorar o debate sobre a democracia no mundo. E o pessoal do VEDEM, que é da Universidade de Gotemburgo, que está na ponta também dessa conversação. Aí vem um sétimo itinerário, que eu acho que vai ficar mais ou menos aqui comigo na divisão nossa de trabalho, que é uma visão social da democracia, que não existe, né? Quer dizer, qual é a relação entre democracia e redes sociais? Não é? Existe uma relação de causação ou existe um condicionamento recíproco entre padrão de organização e modo de regulação de conflitos? Não é? Então, isso é uma questão importantíssima, não é? Porque até hoje, em termos teóricos, essa relação não foi perfeitamente estabelecida, né? E se sabe que a democracia não deriva de nenhum padrão de organização, ela precisa de política. Mas padrões de organização mais centralizados do que distribuídos, hierárquicos, eles até permitem que você faça experiências democráticas, mas elas não perduram, né? O exemplo clássico é a democracia corintiana. Quem já tem um tempinho de vida sabe o que aconteceu com a democracia corintiana, em que Sócrates, Casagrande, Vladimir e outros resolveram fazer a democracia no Corinthians. O que aconteceu? Foi uma experiência fantástica enquanto durou. Só que o Corinthians, o padrão de organização do Corinthians era piramidal, era um clube, né? Então, ainda que você possa ensaiar isso não perdura, não é? E a democracia só nasceu porque se formou uma rede relativamente distribuída, mais distribuída do que centralizada, na Ágora, em Atenas, na Praça do Mercado, as pessoas começaram a conversar, etc. e tal. Então, existe uma relação, ela não é de causação, senão a gente aboliria a política, né? Não pode ser, mas ela é uma relação de condicionamento recíproco, então tem toda uma investigação sobre isso e etc. e tal, é um itinerário importante.
E por último, o 8º itinerário, que é a inovação política e social. Onde é que está a inovação? Nós estamos agora lutando para manter a democracia que temos, mas estamos com um problema que a gente não está avançando nas democracias que queremos. Porque você tem que lutar. A democracia está sendo atacada, né? Nós vivemos sob uma terceira onda de autocratização. O problema é que a gente não está avançando. Será que manter essa democracia é fundamental, com todos os seus problemas. Porque sem ela, você não consegue fazer experiências inovadoras, políticas e sociais de democracia. Você não consegue, né? Vai fazer lá no Sudão do Sul, né? Você vai durar 24 horas vivo, né? Então, você só pode fazer experiências que ultrapassem os marcos atuais da democracia em democracias. Esse aqui é o problema. Não para manter aquilo como está. Isso. Não para ser conservador. Não, mas para inovar. Aqui nós partimos da ideia de que o contrário do conservador é o inovador. Não é? Você tem que conservar, mas também tem que inovar. Bom, e então esse é o último itinerário que a gente vai falar então do que pode já ser feito em termos da democracia entendida como o processo de democratização e não como um modelo. Não é modelo, é um processo. E esse processo é como a bicicleta. A democracia vale o negócio da bicicleta. Enquanto você está andando, o processo de democratização não pode parar, senão cai. Não é? Então a democracia está sempre superando os seus próprios limites e está desconstituindo os seus próprios modelos. Então tem toda essa discussão sobre inovação na política, que os grupos que estão surgindo aí no Brasil e no mundo de inovação política não tocam nesse assunto. Renovação, né? Não tocam. Eles acham que renovação é botar gente nova na fábrica velha de salsicha. Não é? Bota carne nova lá que vai sair uma salsicha com carne nova, mas, quer dizer, não é assim que funciona, né? Então aí vem esse 8º itinerário. Bom, o que a gente está tentando fazer? Nós vamos pegar esses 8 itinerários, colocar numa plataforma de educação à distância e também em partes presenciais. E nós vamos então oferecer para grupos que queiram entrar nessa aventura a possibilidade deles terem esses itinerários e construírem isso que o Rafael falou, que é ambientes de conversação democrática sobre tudo isso. Bom, é isso, né? Certamente. É isso. Exatamente. Ah,